Alô galera, meu nome é Thiago Paiva, professor da disciplina de Sociologia, e eu convido vocês justamente à nossa aula referente à diversidade cultural, conflitos, vida em sociedade. Na verdade, essa aula é da competência 1 do Enem. Venha comigo! Alô gente, hoje nós vamos trabalhar justamente uma análise importante dentro do teu conteúdo do Enem. Na verdade, nós vamos começar a trabalhar e visualizar o conceito antropológico. Thiago, antropologia? Sim. Por que acontece? Nós ainda estamos estudando a sociedade, só que agora nós vamos mudar a nossa metodologia. Agora nós vamos tentar compreender a sociedade a partir das representações culturais. Na verdade, o antropólogo, ele tem essa função. A antropologia tenta buscar respostas para os eventos sociais, analisando a representação cultural. E aí, quando você fala, por exemplo, de representação cultural, o primeiro passo, logo de cara, é você, aluno, é você, justamente, candidato, ter o quê? O conceito básico de cultura. E aí, gente, quando você vai tentar pesquisar infinitas teorias sobre cultura, você vai ter inúmeras definições. Eu vou definir no conceito que eu acho mais didático, mais objetivo, de um antropólogo inglês chamado Taylor. O que o Taylor define como cultura? Cultura, segundo esse antropólogo, vai ser aquele conjunto organizado de vários modos de vida que o indivíduo adquire em uma determinada sociedade. O Taylor, quando ele define esse conceito de cultura, ele quebra aquele paradigma no qual muitas pessoas acreditam que cultura esteja ligada ao quê? A conhecimento. Na verdade, se o indivíduo ele convive nesse espaço social, não existe indivíduo sem representações culturais. Thiago, mas como assim? Quer dizer que o indivíduo inserido na sociedade, ele vai ser inserido por representações? Sim. A partir do momento que você está falando, o ato de falar já é uma representação cultural. A partir do momento que você escreve, a escrita também já se caracteriza como representação cultural. Se você coloca uma camisa, coloca algo, isso serão representações culturais, que constroem a tua relação dentro desse espaço social. Então, o primeiro passo, logo nossa aula inicial, é trabalhar esse conceito. Então, você já sabe que o conceito de cultura é quando esse indivíduo ele adquire essas representações e essas representações criarão uma identidade nacional perante essa composição social. Segundo momento é definir as duas teorias fundamentais na análise antropológica. Segundo a antropologia, irão existir duas grandes teorias que vai marcar o seu estudo. A teoria do etnocentrismo e a teoria do relativismo cultural. Logo de cara você tem que perceber que a teoria etnocêntrica e a teoria relativista é totalmente diferente uma da outra. Exemplo, quando você fala da teoria etnocêntrica, o que seria o pensar etnocêntrico? O pensar etnocêntrico ou etnocentrismo é sempre a ideia de hierarquização cultural. Ou seja, o etnocentrismo sempre vai defender uma cultura superior em relação a uma cultura inferior. O etnocêntrico sempre vai defender uma cultura desenvolvida e uma cultura o quê? Atrasada. Esse pensar etnocêntrico hierarquiza as representações culturais, portanto, hierarquiza a sociedade. E aí, gente, o mais importante é você analisar isso através da sua análise social. Será que essa teoria etnocêntrica, ela gera conflitos na sociedade? Será que o predomínio dessa mentalidade e dessa ideologia causa o quê? Danos e conflitos? Sim. Por exemplo, quando você analisa o discurso de Hitler, quando você analisa a formação do Estado nazista, você percebe que o discurso hitlerista, por trás, tem a defesa etnocêntrica. Lembra que o Hitler falava no seu discurso que existia uma raça superior? Qual seria essa raça superior? O arianismo. Logo, essa concepção de cultura superior e inferior é a teoria etnocêntrica. Já o relativismo, não. O relativismo, ele tenta analisar a cultura, ele tenta observar essa sociedade, mas essa cultura e essa sociedade, todas elas estão no mesmo plano. É por isso que alguns teóricos afirmam que a teoria relativista, ela analisa a cultura e a sociedade de uma maneira horizontal. Vamos pegar um exemplo básico. Quando você analisa a antropologia brasileira, surge um teórico fantástico, que define muito bem esse conceito relativista. Surge o Roberto da Mata. Roberto da Mata é um grande antropólogo brasileiro, cujo principal objetivo é entender, por exemplo, a cultura do nosso povo. E o Roberto da Mata, quando ele vai compreender a cultura do povo brasileiro, ele define que a essência cultural da nossa identidade, ela vai resultar de três grandes etnias: o índio, o branco europeu
e o negro africano. Portanto, Roberto da Mata afirma que a nossa cultura, na verdade, vai ser uma interação, um processo de miscigenação entre a cultura negra, a cultura branca e a cultura indígena. Na concepção relativista, não há superioridade. Ou seja, o negro vai sofrer influência do índio vai sofrer influência do branco, e todas essas representações culturais, através desse processo de miscigenação, constrói a cultura do povo brasileiro. Não ocorrendo uma superioridade ou não ocorrendo uma inferioridade, e sim a mistura e o ideal da nossa identidade. Na próxima aula a gente vai ampliar ainda mais esse conceito de diversidade cultural, conflitos em vida e sociedade, observando outros conceitos antropológicos, como cultura material, cultura imaterial, indústria cultural. Um abraço e até a próxima. You were running blind, following your feet to try